Bem-vindos, vamos fazer uma atualização aí da nossa análise de Magazine Luiza, vamos ver o que aconteceu nesses dois últimos pregões, que podem aí definir muito aí sobre o futuro da ação, pelo menos aí para o médio prazo. Então, é um acontecimento aí muito importante aí para nossa análise, então vamos dar uma olhada e ver o que a gente pode esperar aí de comportamento da ação para os próximos meses, beleza? A gente já consegue pegar aqui justamente esse desenho gráfico, tá, que eu acabei atualizando ele transformando nesse triângulo, onde a gente pode considerar esses suportes como suportes do mesmo nível, e a gente tem a CLTB passando aqui em cima. A gente tem o maior volume de negociação justamente aqui na casa dos 13,50, que foi justamente onde ele tocou na semana passada, tá? Retrasada, perdão, tá? Que ele testou aqui, ó, não teve força para subir e voltou para testar essa região aqui de fundo. Tá? Então, no semanal, ele tinha deixado esse sinal um pouco complicado para a ação, poderia até vir com força e romper o fundo. Então, seria uma zona muito decisiva, essa zona aqui entre os 2,80 a 2,50. Então, era uma zona para ficar muito atento para procurar aí oportunidades de compra. Tá? Então, agora a gente passa para o diário, vamos ver o que a gente consegue aqui extrair do gráfico, mas pelo semanal ele pode nos fechar uma semana aí com um candle muito interessante, ainda mais se ele fechar acima aqui dos R$ 3, tá? Deixando essa sombra aqui bem grande embaixo, com um corpo bem grande para cima, tá? Então isso aqui é muito importante para a gente ficar atento para o fechamento dessa semana. Passando para o diário aqui, a gente já vê bastante coisa interessante que a gente consegue extrair do gráfico. Mas antes de tudo, não esqueça já de se inscrever, ativar as notificações, para não ficar de fora aí das atualizações de Magazine Luiza, Via Varejo e muitas outras aí que eu vou trazendo sempre que acontece algo muito relevante na ação. Tá? Então, aqui, ó, como a gente já tinha visto em muitas análises anteriores, se eu não me engano, uma das análises a gente estava com preço mais ou menos nessa região aqui, tá? E a gente já tinha feito essa previsão que a gente teoricamente tinha alto grau de chance de vir testar essa região aqui dos 2,80, que seria justamente essa região aqui do gráfico do diário, tá? Que seria o último fundo. E foi basicamente o que aconteceu, tá? A gente tinha essa leitura justamente porque a gente tinha esse movimento de alta, rejeição do movimento de alta, mais um movimento corretivo. Então seria bem natural a gente ver o preço voltando aqui para fazer esse movimento corretivo complexo, ainda mais quando ele tinha deixado já justamente esse volume aqui em cima que ele não teve força para superar, tá? Então aqui já basicamente tinha sacramentado aí que a gente provavelmente iria testar os 2,80, tá? Então aqui a gente já tem alguns indicativos muito interessantes para a ação, tá? Primeiro a gente teve essa formação de fundo aqui, que foi perdida anteontem, tá? E aí no fechamento de ontem mesmo ele deixou esse grande corpo aqui, esse pequeno corpo, desculpa, com essa sombra grande. E no pregão de ontem ele já deixou aí uma alta de 7%, fazendo basicamente uma rejeição desse fundo aqui perdido. Então a gente pode ver aí, de repente, o preço preso um pouco ainda nessa região, para ver um pouquinho mais de acumulação, de repente ele tocar aqui em cima, voltar aqui para baixo, mas a gente tem uma grande chance disso aqui se tornar uma nova acumulação para o preço tentar romper essa LTB e aí sim tomar a sua tendência para cima, tá? Então agora a gente vai dar uma olhada para ver justamente preço-alvo que a gente pode alcançar e qual seria o stop mais adequado para a operação, tá? Eu tô comprado nela, como eu já tinha falado, acho nas últimas duas análises. Agora eu fico bem confortável em deixar meu stop abaixo dos 2,30, tá? Aqui esse fundo, para mim, já se estabelece como um fundo válido para botar um stop. E caso ele fique preso nessa região aqui e a gente veja um volume de negociação aumentar por volta dessa região, ou até mesmo ele romper esse volume aqui em cima, eu provavelmente vou aumentar minha posição, porque aí ele vai estar validando justamente essa região como um suporte e a gente teria uma projeção de alta. Tá? Então eu projetaria pelo menos um primeiro movimento, caso essa região se confirme como um fundo, o teste do topo
anterior aqui na casa dos 5, 5,50, tá? Que nos daria aí uma alta desse ponto que a gente está agora em torno de 80%. Tá? Então já seria aí uma belíssima variação percentual e já seria um risco-retorno interessante, que contando um preço aqui, um stop de 20 para um alvo aí de 80%, já é um risco-retorno proporcional aí muito bom. Claro que aí pelo valor do stop a gente acaba tendo que regular o tamanho da posição, mas aparentemente as ações da Magazine Luiza estão deixando aí um bom indicativo de que vale a pena ficar atento nela, porque a gente tem um preço-alvo aí muito atraente. Então eu ficaria muito de olho nas ações da Magazine Luiza, porque podem estar formando aí a confirmação de um fundo, pelo menos de médio prazo, e a gente teria aí uma tendência de alta, pelo menos para os próximos meses, provavelmente até o fim do ano. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise de Magazine Luiza. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, só deixar nos comentários, beleza? Valeu!